Olá, professor Samuel Queiroz, indo direto ao assunto da questão solicitada. Nós temos no enunciado: a presença de um campo de radiação ionizante não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Vou traduzir isso aqui melhor. Um campo de radiação ionizante poderia ser um feixe de elétrons, poderia ser um feixe de fótons, por exemplo, fótons de raio-x, fótons de raios gama, poderia ser um feixe de nêutrons. Isso tudo vai gerar um campo de radiação ionizante. Não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Isso quer dizer que o ser humano ele não tem nenhum mecanismo de detecção da presença da radiação ionizante, porque a radiação é incolor, inodora, não palpável e inaudível. O que eu estou afirmando, se eu tiver uma fonte emissora de radiação aqui e colocar ela do meu lado ou colocar essa fonte do seu lado, você não vai ter nenhum mecanismo intrínseco a você que possa detectar a presença da radiação ionizante, porque ela é incolor, inodora, não palpável e inaudível. Nós não conseguimos detectar a presença de um campo de radiação ionizante. Logo, vamos precisar de instrumentação, que são detectores. Continuando a leitura, dessa forma, são necessários dispositivos capazes de detectá-lo e quantificá-lo. Como eu falei, novamente, dessa forma, são necessários dispositivos capazes de detectá-lo e quantificá-lo. O princípio utilizado para a detecção da radiação está baseado em sua interação com um determinado meio material, ou seja, a radiação ela vai gerar um estímulo, ela vai induzir alguma coisa na matéria, que esse estímulo ele vai ser provocado pela radiação ionizante e vai gerar um pulso, por exemplo, um pulso elétrico. As técnicas de detecção mais antigas e amplamente usadas são aquelas baseadas nos efeitos produzidos quando uma partícula carregada atravessa um gás. Vou marcar aqui esse termo gás. Okay? O que seria? Eu tenho um gás, a radiação ionizante, ao interagir com esse gás, vai gerar algumas ionizações. Então, você vai ter partículas carregadas ali, íons positivos e íons negativos, que vão ser coletados e vão ser mensurados através da eletrônica do detector. São exemplos de detectores a gás. Então, a pergunta é essa aqui. São exemplos de detectores a gás. Eu tenho uma aula, ou melhor, são umas 5 aulas ou mais só falando de detectores a gás, explicando cada um desses detectores. Está no meu material que vocês conseguem acompanhar, os alunos conseguem acompanhar facilmente. Quem não tiver acesso pode me solicitar. O que eu fiz? Eu separei aqui um gráfico que explica melhor os detectores a gás e eu vou fazer um resumo rápido com vocês. Então, eu tenho aqui um gráfico dos detectores a gás. Eles possuem a eficiência dependendo, ou melhor, dependente da tensão aplicada no volume do pulso. Então, eu tenho aqui na vertical a amplitude de pulso, na vertical. No meu eixo Y, eu tenho a amplitude de pulso, está na escala logarítmica, escala de log, e no eixo X, na horizontal, eu tenho a tensão de operação. Eu vou separar aqui por regiões para facilitar. Nesse gráfico aqui eu tenho a região 1, vou botar aqui essa região aqui como a região 1.
Depois nós temos a região 2, seria essa, região 3, região 4, região 5 e região 6. No meu conteúdo de aula também está assim. Tá? A vantagem é que está muito mais explicado, eu detalho cada uma dessas regiões indo a fundo, explicando a eletrônica e a física dos detectores a gás. Indo direto, a região 1 ela é uma região onde não operam os detectores a gás, ok? Ela é uma região onde não operam os detectores a gás. Indo bem direto, a região 1 não opera os detectores a gás, a região 4 também não opera os detectores a gás e a região 6 também não vai operar os detectores a gás. Onde tem a operação dessa instrumentação? Se tem na região 2, essa região 2 aqui é a região conhecida dos equipamentos câmara de ionização, ok? Então, na região 2, vocês têm os equipamentos que atuam como câmara de ionização. Esses equipamentos, eles geram, você tem aqui um platô, indo um pouco mais detalhando com vocês, repare que nós temos aqui um platô, tá? Dependendo da tensão e amplitude de pulso, você vê que um platô, tá? Algo na horizontal, isso quer dizer que você tem uma detecção por uma ionização, um por um, por isso a câmara de ionização é uma instrumentação muito utilizada em serviços de radiologia diagnóstico e intervencionista por conta dela conseguir detectar, fazer esse um por um, essa sensibilidade que ela tem. Depois nós temos a região proporcional. O que quer dizer essa região proporcional? Você tem uma ionização, você tem uma multiplicação, por exemplo, por 3. Então, isso sempre vai ser proporcional. Essa multiplicação sempre é proporcional, né, à sua instrumentação nessa coleta de íons que estão sendo gerados ali. Por exemplo, gerou uma ionização e gerou 3 coletas de íons, né, se multiplicou. Né? Se fosse 2 ionizações, seriam 6 e assim por diante, acaba gerando uma cascata. Logo, essa região aqui proporcional, vou colocar aqui com uma outra cor, essa região aqui proporcional, a região 3, é onde vai atuar os equipamentos que são contadores proporcionais, ok? Então, aqui eu tenho na região 3, né, os contadores contador proporcional, ok? Vou colocar aqui singular, contador proporcional, região 3. Na região 4 é uma região ocorre aí uma região onde tem uma descarga e isso atrapalha porque não ocorre essa proporção, né? Então, uma região proporcional limitada, onde também não operam os detectores a gás, e nós temos a região 5, onde é a região do Geiger-Miller. Ok? Vou colocar aqui, é a região do Geiger-Miller. Então, a região 5. A região 6 é uma região onde temos descarga contínua, temos uma avalanche que aí você acaba perdendo a coleta dos dados na região 6. Logo, aqui também não opera
os detectores. Então, detectores a gás, nós temos a câmara de ionização, nós temos o contador proporcional, a região do contador proporcional, e a região 5, que é a região do Geiger-Miller. Então, nós temos esses 3 equipamentos que operam como detectores, né, no modelo a gás. Com isso, com essa explicação, vamos lá ver qual é a resposta correta. Nesse exercício aqui, são exemplos de detectores a gás. Nós tem aqui a gama câmara é um equipamento utilizado na medicina nuclear, tá? O Geiger-Miller estaria correto, tá? Dosímetro termoiluminescente. Dosímetro termoiluminescente, ele atua através de um cristal, onde se tem armadilhas de elétrons, e ao ser aquecido a alta temperatura, esses elétrons saltam, liberando um fóton no comprimento da luz, e por isso que ele é chamado de termoiluminescente, por conta da temperatura, fazendo que esses elétrons saltem. E aí, ao saltar, ele vai liberar um fóton de luz, e através da intensidade dessa luz, nós sabemos a dose que você ou eu recebemos em nossas práticas de trabalho, ok? Então, o dosímetro termoiluminescente, ele atua através de um cristal, não é um gás, tá? Essa ferramenta aqui do dosímetro não é através de um gás, e sim de um cristal. Essa temperatura tem que ser alta para que ocorra esses saltos entre os elétrons, não é temperatura ambiente não, ok? O filme fotográfico, né, uma película, você tem aí dosímetros de filme, eu tenho aqui no laboratório exemplos de dosímetros de filme, como também o TLD, que é o dosímetro termoiluminescente, como temos hoje também o OSL, tá? Germânio hiperpuro, também não é um equipamento, um detector a gás. A câmara de ionização já é um equipamento a gás. Iodeto de césio, existem cintiladores, né? Um cintilador muito utilizado é o iodeto de césio. Eu já utilizei na minha tese o iodeto de césio. E barreira de superfície, também é um outro tipo de mecanismo de detecção. E, por último, nós temos a câmara de ionização e o Geiger-Miller. Logo, a resposta correta é a letra E, câmara de ionização e Geiger-Miller. Com isso, eu finalizo mais uma questão com vocês, falando sobre detectores a gás. Um grande abraço, professor Samuel. Estou fazendo esse conteúdo com muito carinho para você. Até mais. Nos vemos em breve em próximas aulas de exercícios comentados, indo direto ao ponto, facilitando o teu ensino-aprendizagem, ok? Sem enrolação, vou explico a questão e detalho, faço uma explicação muito específica do tema da questão em si. Um grande abraço, professor Samuel.